Ricardo Barbosa, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nossos ouvintes. Pois é, já adiantei aqui para os nossos ouvintes o assunto hoje, né, que é o GNV, o gás veicular, e perguntando para eles o que eles acham, né, do produto. E veio aquela pergunta, né, se vale a pena ainda ou não. Eu lembro que muitas vezes eu viajava na vida de jornalista, né? E a Uhum, gente usava um carro que tinha o gás, o GNV. Tinha que parar em isso. determinados postos, não eram todos os postos que Não, poucos tinham. naquela época. Não é, menino? Vamos contar um É pouquinho dessa verdade. história. O que, que é o GNV? Ele é tido como um combustível, mas assim, É um voltado gás, para energia limpa, né? é um gás natural veicular, Uhum. né? Mais conhecido como GNV, é um tipo de combustível que é produzido por meio de gás natural. E frequentemente ele é utilizado nos veículos automotores. E ele é considerado, Patrícia, muito mais limpo e econômico do que outros tipos de combustíveis, como o da gasolina e o diesel, não mais do que o etanol, mas em Uhum. relação à gasolina e o diesel, muito mais limpo, né? O gás natural é um tipo de energia realmente limpa e renovável, muito abundante em diversos países aí no mundo afora. E tem mais, uma vez extraído esse gás de fontes naturais, obviamente, ele passa a ser comprimido e então ele é armazenado em cilindros, dando uma ideia para os nossos ouvintes, e ainda, depois que ele é armazenado, em tanques, que aí devidamente pressurizados, e a partir disso, sim, ele é utilizado como um gás de combustível veicular. Ele é extraído dessa maneira, ele funciona dessa maneira, né? Então é um gás, uma energia limpa, uma energia renovável, e é algo que nós vamos contar um pouquinho, vai até surpreender os nossos ouvintes o que está acontecendo com o setor de GNV. Pois é, menino. A gente tem reparado que os valores estão aumentando nos postos de combustíveis, inclusive para o GNV. Ainda vale a pena ter um carro movido a gás? Patrícia, no momento não. E eu vou explicar por quê. A gasolina está perto de 5,50 e o GNV está perto de R$ 5. Com essa proximidade, não é vantajoso utilizar esse tipo de combustível. Veja bem, 1 litro de gasolina, você tem uma autonomia média de 10 quilômetros. E 1 metro cúbico De de gás. GNV, Uhum. de gás, você tem uma autonomia entre 20% a 30% a mais. Isto é, ele vai de 12 a 13 quilômetros por metro cúbico. Então, por estar muito próximo, não está valendo a pena utilizar o GNV, porque você precisa ter o equipamento e, enfim, acaba ficando muito caro. No momento que nós estamos vivendo hoje, não está valendo a pena usar GNV. Então vamos lá. Quem tem carro flex e também colocou gás, está sendo mais econômico abastecer com gasolina e álcool do que com gás, com álcool do que gasolina e gás. É, Como é que está essa proporção? o carro flex é para álcool e gasolina, Isso. ok? Etanol e gasolina. Você pode ter os três modelos. Você pode ter já de fábrica o carro flex, o carro a gasolina, perdão, álcool e gasolina, e você pode também instalar, que é o mais comum. Andou Uhum. saindo, a Fiat andou lançando um ou outro carro com gás, mas isso parou. Uhum. Mas o que acontece? Quando você mesmo utiliza, você acaba tendo um valor a mais, você vai pagar por isso, e não é barato, tá? A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Pois é, eu queria saber em termos de valores e até também, não sei se você vai conseguir me responder isso, mas eu vou perguntar. Uhum. Gasolina e álcool, você tem em todo posto de gasolina. Gasolina, álcool, diesel, tem em todos, mas nem todos têm GNV. Então, dependendo de onde você está, você ainda tem que andar mais um pouco para abastecer a gás. Ou melhor, tinha, né? Justamente. Porque agora não está É. valendo muito. Vamos falar essa questão de preço por litro, gasolina, áudio, preço por metro cúbico do GNV e essas distâncias que às vezes a gente tem que percorrer para tentar encontrar um combustível mais barato em um lugar ou outro. Às vezes não compensa, né? Não compensa, porque, como eu falei, a gasolina, você com
com 1 litro você faz 10 quilômetros, e já com 1 metro cúbico você faz de 12 a 13, é 20 a 30% a mais em Uhum. relação à gasolina. Então, por essa proximidade, não está valendo a pena. E mais, tá? O custo para você colocar um GNV no carro, ele está mais ou menos o seguinte: um carro popular ele fica em torno de 3.000 a 4.000 reais. Mas não é só isso, tá, Patrícia? Hum. Você precisa de gastar mais em torno de R$ 1.000 para documentação, para fazer a inspeção veicular. E tem mais uma coisa: a cada ano você precisa fazer essa inspeção, passar pelo Inmetro, que você fica em torno de 390, 380, R$ 400. Então, não é barato ter um carro para ser utilizado com o GNV nesse momento. Além do gasto que você precisa ter, a manutenção que você precisa fazer, a taxa que você tem que pagar, você hoje não está compensando devido o GNV está muito caro. Uhum. Bom, você já falou aí mais ou menos sobre os preços, né, da gasolina e do GNV, que não compensa mais. Eu lembro que no passado a diferença era de quase R$ 3 de um combustível para o outro. Valia a pena. Esse é o ideal, realmente. O ideal, a diferença para poder se tornar vantajoso, nossos ouvintes aqui, qual é a vantagem? Naquela época estava em torno de 1,50 a R$ 2, 2 e um pouquinho. Isso, com certeza, todo mundo usava GNV, porque Uhum. essa diferença por litro valia a pena. Hoje, isso está muito próximo, entre 50 centavos, uns 5,50, outros 5, não está valendo a pena, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. É aquela relação do álcool com a gasolina, que é em torno de Uhum. 30% para poder valer a pena? É mais ou menos isso também. Isso se aplica também ao GNV. E antigamente até valia a pena você andar um pouquinho mais para encontrar um posto com gás para abastecer, porque a diferença realmente era grande, né? Era grande, e os postos geralmente são especializados, o tipo Uhum. de tanque de armazenamento, tem todo um cuidado quando se mexe com gás. E também o cuidado também que o proprietário do carro com GNV tem que ter. Nós já vimos alguns acidentes graves Sim. com explosão do cilindro. O cilindro tem uma garantia aí de uma vida útil em torno de 20 anos, mas ele precisa passar por testes também. É aí onde entra o Inmetro fazendo um trabalho maravilhoso, que cuidando não só da vida do motorista, dos passageiros, mas quem está em volta aí, no posto, ou até em casa, alguma coisa acontecendo, uma explosão, ou até mesmo uma falta, uma manutenção mal feita, de poder estar com vazamento desse carro. Então é muito perigoso, precisa saber, tá levando para as empresas especializadas. Tanto é que nós temos aqui no estado várias empresas homologadas para poder fazer o tipo de reparo em GNV. Você falou aí sobre o custo para colocar um tanque de gás natural num carro. E agora, com essa pouca diferença entre o combustível, que não está valendo muito a pena investir nisso. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, com essa queda, então, da diferença dos valores, as pessoas devem estar optando menos por colocar um tanque de gás natural nos carros. Como é que Verdade. fica, então, essa movimentação do setor, as oficinas que trabalhavam muito com isso? E outra, se eu já tenho, eu posso tirar, vale a pena tirar, ou eu posso rodar sem usar ele? O que acontece com ele se ele não tiver uso? Vamos responder a pergunta mais fácil. Você pode retirar sim, tem que ir lá na empresa especializada, retirar, tampar os buracos. Tem toda aquela parte onde você vai fixar o cilindro. Geralmente as pessoas não tiram, a não ser Uhum. que vai vender para alguém. O cara, eu vou andar no interior, vou fazer tal coisa, vou precisar disso aqui. Eu quero deixar meu carro mais leve, porque também tem um peso, né? Sim. Ali tem um peso que ele é muito pesado, aquele cilindro, a estrutura na suspensão traseira, que acaba forçando um pouco mais. Mas vamos falar um pouquinho do setor. O setor está passando por uma crise muito grande. Para você ter ideia, Patrícia, no nosso estado existia 22 oficinas homologadas. Hoje só tem 10 oficinas abertas. Isto é, 12 oficinas fecharam. Mais de 55, ou em torno de 55% do setor fechou as portas. O setor, Patrícia, está passando por uma grande crise. O movimento nas oficinas, olha bem, Patrícia e nossos ouvintes, o movimento nas oficinas de GNV caiu mais ou menos em torno de 80%. Tá? Então, o Nossa! movimento caiu muito, várias oficinas fecharam, porque realmente o consumidor não está utilizando mais o GNV. Isso é a grande surpresa nessa pesquisa que a gente está fazendo,
levantamento, observando a dificuldade, o momento tão complexo que está passando o setor de GNV. Essas oficinas só trabalham com isso? Elas têm como se reinventar, mudar? Elas não faziam outra coisa a não ser fazer a instalação desses tanques? Olha, elas são homologadas pelo Inmetro, E elas são só podem homologadas fazer para poder isso? só. Elas acabam fazendo mais esse tipo de serviço, elas estão preparadas para isso, porque tem que ter um cuidado muito grande, não pode ter vazamento, não pode errar. Eles Uhum. têm que ser, então por isso que eles investiram, eles se prepararam, eles se modernizaram, eles compraram equipamento, eles treinaram profissionais para poder realmente atender essa grande demanda. Quantos taxistas ou até Uhum. mesmo pessoas de carros né, como Uber, enfim, utilizaram muito esse tipo de produto. Mas o momento que eles estão passando agora realmente está muito difícil. É muito triste a gente ver um setor tá aí com mais de 55% das portas estarem fechando as Uhum. oficinas aí. Hoje nós só temos 10 oficinas homologadas. São oficinas que são homologadas e trabalham só especificamente com GNV. Agora, você Vão ter que falou. se reinventar, né? Talvez vão Aham, ter que ir para a área de mecânica, fazer suspensão, direção, freio, manutenção, alguma coisa assim. Com entendi. certeza o setor sempre se reinventou e vai continuar se reinventando. Agora vamos lá. Você falou que dá para tirar. Normalmente as pessoas não tiram, mas dá para tirar. Agora, existe algum perigo de um motorista de aplicativo, por exemplo, um taxista que já fez a troca e que está vendo também que não compensa mais colocar o gás natural? Existe algum risco dele andar com o carro sem usar esse tanque? De vez em quando ele tem que ir lá abastecer alguma coisa? Pode ficar com o tanque vazio o tempo todo? Ele estraga? O que acontece? Nada? Geralmente, Patrícia, ele vai deixar o tanque lá, porque ele vai ter que tirar, depois vai ter que tampar os furos, tem uma Uhum. série de compartimento ali, e ele também fica na esperança de que o governo muda a proposta e o GNV baixa. Aí eu vou lá e abasteço. Pode travar os bicos, alguma coisa, fazer uma limpeza no gás, uma regulagem que vai desregular, é fácil. Ele vai nessas empresas especializadas e vai ajustar. Mas geralmente ele deixa o tanque vazio e começa a rodar com gasolina ou, se o carro dele for flex, ou etanol, um desses dois. Não corre nenhum risco, nenhum problema do tanque estar vazio. Só o peso do carro que fica mais pesado, né? Ele fica mais Pede uma pesado área e, além grande de disso, porta-mala. ele perde também espaço no porta-mala. Quando esse motorista de aplicativo ele tem que levar mais malas, levar mais alguma coisa. E a gente mesmo já pegou ele com mala em São Paulo e putz, o teu carro é de aplicativo, eu já sabia que era de aplicativo, mas não sabia que era de GNV, e tinha um baita de um cilindro, acabou as malas indo um pouco até na frente, porque não coube. Então, realmente acontece isso, ele perde espaço na tampa traseira. Uhum. Bom, você falou sobre porcentagem, né? A respeito da relação gasolina-álcool, né? Para abastecer, qual que é o mais vantajoso. E falou um pouco também dessa relação da gasolina para o gás, o GNV. Tem algum valor ideal para o GNV hoje nas bombas? Com o preço da gasolina hoje em torno aí de 5 e pouco, né? 5,5, quase, em alguns lugares até quase R$ 6, né? Existe algum valor ideal para o GNV? E existe algum lugar do Brasil em que o preço do GNV também seja diferente e seja mais vantajoso? Olha, eu desconheço Uhum. algum preço assim que esteja bem vantajoso no momento. Tá? No momento está muito igual, está muito próximo entre R$ 5, 4 e alguma coisa. Mas o ideal, Patrícia, é que fique em torno de 1,50 a R$ 2 de diferença em relação à gasolina. Então, se a nossa gasolina hoje está a R$ 5, o ideal é que tivesse a R$ 3 o GNV. Aí, com certeza, o setor estaria funcionando, muitas manutenções, muitas revisões, e os consumidores estariam rodando bastante com carro com GNV. Mas como Uhum. essa diferença está em 50 centavos, R$ 5 o GNV, 5,50 a gasolina em média, né, fica próximo disso, não está compensando, não está valendo a pena. Uhum. Existe alguma esperança, uma luz no fim do túnel para esses valores do GNV voltarem a baixar, Ricardo? Olha, aí é governo. Aí nós temos que aguardar o Não governo tem jeito, né? dar uma regra, uma norma.
e melhorar isso. Às vezes a gente nem sabe como é que funciona essa grande distribuição e o porquê que não só o combustível, a gasolina, o álcool, o etanol e o GNV estão muito caros, o diesel também. O Uhum. diesel está um absurdo, 5,80, 5,85. Tem lugares que você encontra diesel a 6 e pouco, quase 7. Aquele diesel melhora um pouco, enfim, está muito caro. Então, o combustível no Brasil não está barato. Já nunca foi barato, mas Uhum. agora está muito caro. Então, E, realmente, todo o setor está sofrendo com isso. pois é, mas aí vem aquela dúvida também. A gente está com o setor elétrico, né? Os carros elétricos vindo aí com toda a força, apesar do veículo elétrico ser mais caro. Até os usados, que a gente já encontra veículo elétrico, né, sendo vendido usado, mas ainda assim é mais caro do que um usado a flex, por exemplo, a combustão, né? Aham. Agora, quando a gente pega combustíveis, álcool, gasolina, gás natural, são três combustíveis e o diesel, quatro combustíveis que Aham. estão pau a Quatro. pau em termos de preço. Pode chegar uma hora que as pessoas vão falar, eu vou abastecer só com gasolina, então, porque não vale a pena nenhum dos outros. Eu vou abastecer só com álcool, porque não vale a pena um dos outros. O que vai diferenciar para a pessoa esses outros quatro combustíveis? Carro a diesel, tudo bem. A gente sabe que tem caminhão, ônibus, alguns veículos, caminhonetes são a diesel também, né? É movido a esse veículo, não tem jeito. Mas no caso dos flex, né, que é água e gasolina, não pode chegar um momento em que todo mundo vai querer abastecer só com gasolina? Boa pergunta, Patrícia, boa pergunta. O que que acontece? O diesel não dá para misturar. Quem está no diesel vai ter que ficar no diesel. Ele vai Sim. botar um diesel S10, ele vai botar um diesel premium, ele vai. Não tem jeito, esse vai ter que ficar no diesel a vida toda. Mas o carro que tem os três elementos, como eu havia dito, o carro dele tem o GNV, ele é um flex também. Vai ter alguns momentos que a gasolina, o álcool vai estar, o etanol vai estar bem próximo da gasolina, ele não vai colocar, porque a Uhum. autonomia é muito ruim, não vale a pena. O carro a álcool ele consome mais, ele gasta mais combustível e você anda menos com ele. Já a Uhum. gasolina, você consegue andar mais. O etanol não está compensando, perdão, o GNV não está compensando nesse momento. Então, a grande maioria está utilizando gasolina nesse momento. Agora, você vai para o interior, você vai para algum lugar, você encontra um carro a álcool perdão, um posto onde você tem o etanol um pouco mais em conta, com um tom de menos de 30%, um valor 30% com a diferença da gasolina, aí a pessoa acaba utilizando o carro a etanol. Uhum. Mas a grande maioria hoje, no momento, estão utilizando. Quem tem diesel usa diesel e esses outros dois elementos acabam usando o carro a gasolina porque não está compensando. Pois é, a demanda por gasolina vai aumentar cada vez mais se continuar desse jeito, enquanto a população não tem condição financeira, né, a massa, né, da população não tem condição financeira de ter, por exemplo, um carro elétrico para usar uma energia limpa. Mas também não está ficando tão barato, não. Tem pessoas aí que estão comprando carro elétrico e quando está abastecendo, ele não tem uma estrutura muito boa de alimentação desse carro, ele está Uhum. colocando a tomada comum de 220 e precisa ter toda uma estrutura ali de box, fazer certinho para poder valer a pena, Agora, tá? o- Mas estamos utilizando aí também, é outro modal aí que todo mundo está utilizando e eu acho que nós vamos viver tudo isso e vamos estar observando como é que pois isso vai se é. desenhar para frente. E a outra coisa que vem à cabeça também é que, por enquanto, abastecer, né, o carro elétrico é de graça, mas vai chegar uma hora que eles vão cobrar isso também. Nem tudo, tá? Ah, Você vai ali em Cambori e você tem que passar o cartão, não é de graça não. olha! Não é de Essa eu não graça não. Então, sabia. Então, ou tem, seja, tem em um alguns cartão. lugares já está cobrando para abastecer com Já, eletricidade. já você vai, faz um cartão na EDP, tudo direitinho, vai lá, passa seu cartão e vai ser debitado na sua conta, Você sabe tá? quanto? Vou- Não sei quanto está o quilote, Daqui a mas pouco a gente vai ter que fazer essa conta também. mas gasta. Hoje é o mais vantajoso quando você tem na sua casa um fotovoltaico, isto é, você tem lá o seu telhado lá cheio
né, dos seus equipamentos para poder Uhum. receber essa energia, ter essa energia, fica muito mais em conta que você distribui na sua casa, você distribui na tua empresa e você distribui também com o seu carro. Isso fica mais em conta, vale muito a pena. Mas nem todo mundo tem essa estrutura ainda, né, de Uhum. energia solar. Então acaba tendo que pagar. Acaba tendo que pagar. Às vezes você vai ir numa viagem, você encontra uma tomada boa de 220, você carrega lá, está pegando numa pousada, está pegando no hotel, Uhum. o hotel tem um box lá, né, tem uma unidadezinha, ele geralmente não cobra ou dá de cortesia, por enquanto. Por Mas enquanto. depois que aumentar essa demanda e a procura está muito grande, o que eu já vejo é que nas viagens chegam pessoas, estão lá, ah, chegam, tem lá quatro estações para abastecimento e já tem mais 4 carros esperando. Então, poxa, aí o próximo dele é o terceiro, já tem 1 hora aquele carro, mais 1 hora do outro, ele vai ficar 2 horas parado Uhum. e ele podia estar prosseguindo. Então, às vezes são empresários, são pessoas que estão com a família, estão com filhos. Aí ele para pensar, fala, pô, tô com um carro elétrico, mas não está compensando. Olha, eu estou 2 horas aqui, vou ter que abastecer, a criança chorando, mulher É reclamando. isso Olha, é aí. problema. E Uhum. fora que também tem uns que marcam assim, não, eu vou fazer uma viagem de 400 quilômetros. Meu carro está dando 450 quilômetros pelo Inmetro. Eu vou chegar lá certinho, vai dar para chegar. Acontece dele pegar uma estrada bastante congestionada, dá um problema com 350, o carro dele já abriu o bico. Isto Xiii. é, já não dá para chegar. É. Então essas pessoas, tem gente já utilizando guincho para continuar a viagem e seguir. Então isso tem que ser dito. O Uhum. ouvinte precisa saber disso, que tem acontecido esse tipo. Ah, Ricardo, foi falta de planejamento? Não, ele se planejou. O caminho dele é de 400 quilômetros, o carro dele dizia que dava 480 de autonomia. Só que ele pegou muito trânsito, aconteceu isso, aconteceu aquilo, parou e tal. O carro dele com 350 já não sustentou, já entrou na reserva. E aí, como é que ele se viu? Viu parar no meio do caminho. Então, tem também essas coisas que estão acontecendo, estão chegando um monte de coisa para a gente tem escutado várias coisas, e tem só ouvido, porque são coisas novas, né? É Tudo verdade. isso é muito novo, Patrícia, E então a vamos gente está falar muito sentindo disso como é que está o ainda. mercado. Vai. Tem muita coisa ainda que vai acontecer e muita coisa que a gente vai ver como é que vai desenrolar essa coisa do carro elétrico, né? Eu espero que dê Uhum. certo, eu torço para isso, porque vai facilitar a vida de muitos. Eu acho que vai baixar o preço. O carro elétrico já chegou com preço menor e ele Sim. está diminuindo o preço do carro. Todos os carros já Uhum. baixaram seus preços só por causa do carro elétrico. Não só o usado, como também os carros novos. É isso aí. Ricardo, obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na CBN essa segunda-feira, dia da padroeira do Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha. Obrigada, viu? Um dia abençoado para você, como os nossos ouvintes estão falando. Amém, minha querida. Tudo de bom para você, para os nossos ouvintes. E até a semana que vem. Um forte abraço. Outro.